Sejam todos bem-vindos para a nossa maratona da língua portuguesa. Isso mesmo! Hoje nós vamos fazer 4 quilômetros. Vamos lá? Vamos juntos fazer 4 quilômetros? Nós vamos correr de 26 a 30 quilômetros. Nós vamos correr com a divisão silábica e a translineação. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho dessa divisão silábica? Parece extremamente básico, mas muita gente tem dúvidas e costuma errar a divisão silábica. É isso! Então, acarreta uma série de problemas, desde a translineação, que ocorre quando a gente precisa quebrar uma palavra por conta do final da linha, até mesmo a acentuação. Esses desvios acabam impactando na escrita de uma boa redação e, consequentemente, geram perda de pontos em provas. Isso mesmo, como Enem, vestibulares e concursos. Mas não se preocupe, hoje vamos falar sobre as regras de divisão silábica para você tirar todas as suas dúvidas. Continue nos seguindo e fique por dentro das dicas. Por que aprender divisão silábica? Como já dissemos anteriormente, a divisão silábica errada, ela pode gerar alguns problemas para a sua redação. Para você ter noção, vamos mostrar alguns exemplos sobre como isso pode te prejudicar. A competência do Enem, vestibulares e concursos avaliam se o candidato demonstra domínio da norma culta da língua portuguesa. Nesse caso, se você não sabe fazer uma divisão silábica corretamente para acertar em uma translineação, você com certeza perderá pontos. Essa mesma competência também avalia a acentuação de palavras. E qual é a relação disso com a divisão silábica, professora Nilda? Bom, na maioria das vezes, a gente sabe como acentuar as palavras do nosso dia a dia, por conta da nossa prática de escrita, certo? Porém, em casos de dúvida, você precisará recorrer às regras de acentuação, que já falamos no vídeo anterior. Isso mesmo! As regras de acentuação levam em consideração a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Agora, pense com a gente. Se você não sabe fazer uma divisão silábica corretamente, como saberá identificar qual é a sílaba tônica? Lembra que nós falamos isso no vídeo anterior de acentuação? Portanto, apesar de parecer uma coisa muito simples, é fundamental que você saiba fazê-la corretamente para não se prejudicar em outros pontos de uma redação. Quais são as regras de divisão silábica? Primeiro, só para lembrá-los, uma sílaba é um trecho da palavra que pronunciamos com um só emissão de voz, com uma só emissão de voz. Ou seja, cada sílaba
sílaba é pronunciada separadamente. Sendo assim, vamos às regras da divisão silábica. Vamos lá? Regras de divisão silábica. Número 1. Ditongos e tritongos. O que é mesmo ditongo? É o encontro de uma semivogal, uma vogal ou uma semivogal em uma mesma sílaba. E tritongo, semivogal, vogal mais semivogal em uma mesma sílaba. Isso mesmo! Vocês já aprenderam na nossa aula anterior, que eu falei de encontros vocálicos. Vale a pena rever. Os ditongos, encontro de uma semivogal mais uma vogal ou vice-versa. E os tritongos, encontro de uma semivogal mais semivogal, não devem ser separados. Veja os exemplos. Língua, 2 sílabas, o U e o A, ditongo, juntinhos. Paraguai, o guai, o A, I, semivogal, vogal mais semivogal. Veja o exemplo da palavra meio. 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 Olha a pronúncia. Meio. E não, meio. E não, meio. Não. O correto é mei. Ditongo, ok? Número 2. Hiatos. Os hiatos que ocorrem quando 2 vogais aparecem juntas e uma palavra, mas são pertencentes a sílabas diferentes, devem ser separados. Exemplo: sa e da. O A é vogal e o I é vogal. Então, nós temos um hiato. Isso mesmo! Vamos continuando. E os nossos quilômetros. Agora é o número 3. Número 3 são os dígrafos. O que são dígrafos? Dígrafos, o encontro de 2 letras para representar um único som. Isso mesmo! Nós temos o RR, o SS, o LH, o NH, o GU, QU e etc. Quando os dígrafos são iguais, ou seja, quando 2 consoantes que formam o mesmo som aparecem juntas em uma palavra, como é o caso de SS, RR, SC, SC cedilha, XC, eles devem ser separados. SS, RR, SC, SC cedilha, XC. É o caso, por exemplo, de carro, carro, separado. Piscina, passar. Isso mesmo. Porém, não se separa dígrafos como LH, NH, CH, GU, QU. Exemplo: agulha, LH, manhã, NH, não separam, ok? Número 4, consoantes mais consoantes. Você deve manter na sílaba anterior a consoante que não vier seguida de uma vogal. Veja bem, captar. A consoante que não forma sílaba, porque a sílaba, a base de uma sílaba é uma vogal. O P não tem vogal, então ele vai ficar com a sílaba que antecede. Psicologia, psicologia, ok? Então, a consoante que não forma sílaba, porque a base de uma sílaba é uma vogal, toda sílaba tem que ter uma vogal. Não tendo, ela ficará com a sílaba que antecede, ou seja, que vem antes,
Número 5. Oba! Já estamos no final dos nossos quilômetros. Isso, que são 4 quilômetros. Estamos já indo para o terceiro. Estamos no segundo. Vamos lá. Número 5. Prefixos. Prefixos des, in e sub. Caso haja vogal e em seguida os prefixos como des, in e sub devem ser separados normalmente. Veja os exemplos. Subentender é subentender. 4 sílabas, polissílaba. Desigual, 3 sílabas, trissílaba. Agora olha uma exceção. Veja bem. Sublinhar. Sublinhar. Sublinhe. Sublinhar é passar um traço abaixo da palavra. Sublinhe. Vamos sublinhar? Então a palavra sublinhar, como se separa esta palavra? Sublinhar. Porque o sub é como se fosse abaixo. Então ele é um prefixo e é uma exceção. Então sublinhar, ok? Vamos ficar de olho, porque essas palavras que vão cair no vestibular, nos concursos, no Enem, ok? Vamos prosseguindo. E agora, como fazer translineação corretamente? Translineação é voltar de uma linha para outra. Terminou a linha, eu tenho que começar na linha de baixo. Quando for preciso quebrar uma palavra ao final da linha, devemos seguir as regras da divisão silábica que listamos acima, que nós falamos a separação silábica. A regra geral é marcar com um traço no final da linha, hífen, e continuar abaixo, normalmente em seguida, ok? Porém, há 2 regrinhas específicas que listaremos a seguir para que a translineação seja feita de forma adequada. Isso mesmo. A primeira regrinha, vogal solitária. Não é correto deixar uma vogal sozinha no final da linha ou no início da linha seguinte. Por exemplo, a palavra cadeia. Cadeia, quando dividida silabicamente, fica cadeia. Portanto, se o seu espaço de escrita acabar quando você chegar à sílaba dei, que é cadeia, então dei, é incorreto deixar a vogal da última sílaba sozinha na linha seguinte, que é o A. Assim também não deve ocorrer com a vogal solitária no início da palavra. Então, opte por dar uma apertadinha nas palavras anteriores para caber aquela vogal no final da linha ou escrever a palavra inteira na linha seguinte. Dá uma apertadinha, escreva toda a palavra ou abaixo, volta abaixo, escreva normalmente e abaixo toda a palavra, ok? Segunda regra, utilização do hífen. Palavras escritas com hífen, quando separadas no local da inserção do hífen, devem ser marcadas com 2 traços. Um traço no final da linha, e o outro no início da linha seguinte. Então, quando a palavra ela já for separada, né? Então, palavras já escritas com hífen. Então, nós vamos colocar o hífen aqui
aqui na linha de cima e depois o hífen na linha de baixo e prosseguir com a palavra, ok? Vamos supor que ao escrever a palavra mal educado, separada por hífen, mal educado. Por exemplo, você precisou separá-la justamente onde há o hífen do mal. Depois de escrever mal, você vai colocar o hífen e voltar na próxima linha com outro hífen e escrever educado. Fica mal lá em cima, mal, tracinho hífen, outro hífen, educado, ok? Deu para entender? Vamos continuar, ok? Vamos lá, hein? Nós já estamos quase no finalzinho dos nossos quilômetros. Observa o seguinte, faça uma observação nas palavras que já tem o hífen, que são separadas por hífens, é uma palavra composta. Se você marca apenas um traço no final da linha anterior, quem lê não pode garantir se você sabe ou não que há um hífen na palavra, ou seja, que a palavra já tem um hífen, que é uma palavra composta separada por hífen, não é isso? Assim, ele pode achar que você considera correta a escrita de mal educado junto, sem hífen, entendeu? Caso não fosse necessário mudar de linha. Por isso, é preciso marcar, nesse caso, um traço de divisão silábica no final da linha anterior e um de hífen no início da linha seguinte, ok? Outros exemplos. Vamos colocar alguns outros exemplos de palavras para você separar em sílabas. Veja a palavra super elegante. Como que separa essa palavra super elegante, sublingual, gratuito, intuito? Vamos ver essas 4 palavras? Super elegante, sublingual, gratuito, intuito. Como que fica a separação silábica de super elegante? Super-re-le-gante. 6 sílabas. Então fica super-re-le-gante. Isto. E de sublingual? Sublingual. 3 trissílaba. E de gratuito? Gratuito. 3 sílabas. Intuito. 3 sílabas. Isso mesmo. Parabéns. E agora vocês ficarão com enquetes, com desafios e muito estudos sobre sílabas. E assim encerraremos e chegaremos ao quilômetro 30. Quilômetro 30, beleza! Vamos lá, continue no nosso Instagram com os desafios, com as enquetes e estude mais um pouquinho desse vídeo. E aí nós vamos completar 30 km. Forte abraço! Siga-me no Instagram e no canal YouTube. Te vejo lá. Beijos!